Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Nós estamos aqui mais uma vez para trazermos a Palavra de Deus, um estudo da Palavra de Deus, para que todos nós, incluindo eu, porque enquanto eu estou aqui falando, eu também estou meditando na Palavra de Deus, eu também estou ouvindo. Então, uma palavra, um estudo para que nós venhamos ser edificados, exortados e consolados. Graças a Deus. Às vezes é preciso fugir, meu irmão, minha irmã. Às vezes Deus, ele nos dá o livramento através de uma fuga. Você sabia disso? Pois é. Esse ano, estava indo no monte todos os dias. E eu comecei a fazer um propósito de ir no monte 9 horas da manhã e 5 horas da tarde. Eu ia lá e ficava lá um bom tempo lá diante de Deus, orando de manhã e à tarde também. De repente, eu tive 2 sonhos. Primeiro sonho, numa noite, eu estava no monte, no lugar que eu orava, e o monte se encheu de polícias, carro da polícia, policiais. No outro dia eu tive o mesmo sonho, só que tinha mais quantidade de policiais e mais carro de polícia. E a gente, quando tem um sonho assim, a gente pede a Deus a interpretação, né? Se o sonho vem de Deus, Deus nos mostra também o que significa. E eu não tive dúvida, orando a Deus rapidamente, que o Senhor estava me mostrando que não era para mim ir no monte, para me orar na igreja e não ir no monte mais. E eu fiquei pensando assim, até cheguei a orar e falar, ô Senhor, mas no monte é muito melhor de orar do que na igreja, né? É mais silencioso, a igreja fica na beira da rua e o monte é melhor. O Senhor não poderia, por exemplo, me livrar do mal? Eu não sei o que poderia acontecer, mas o Senhor não poderia me livrar do mal mesmo eu estando orando? E aí começou a vir textos da Palavra de Deus na minha memória, e creio que por obra do Espírito Santo, né? E o primeiro texto que veio, que o Espírito Santo me lembrou, foi esse aqui, ó, Mateus capítulo 2, versículo 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe. E o quê? Foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Viu só? Deus poderia livrar José e o menino e Maria lá em Belém. Mas Deus mandou ele fugir. Foge, demora-te lá. Herodes quer matar o menino. Então Deus livrou toda a família. Livrou José, Maria e o menino Jesus através de uma fuga. Então, às vezes, é necessário fugir.
Outro texto que nós podemos lembrar aqui está em 1 Timóteo 3,5, onde está escrito assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Que podemos entender como foge também destes, né? Podemos entender assim, foge também destes. Então, há pessoas que nós temos que fugir. Nós temos que fugir. Não é porque a pessoa é um ser humano, todo mundo é um ser humano, que nós devemos estar junto com todo mundo. Não, nós devemos estar junto em comunhão com os irmãos da fé. Mas quando uma pessoa segue essas qualidades aqui de 2 Timóteo 3, qualidade dos últimos dias, dos tempos trabalhosos, nós devemos nos afastar, fugir destas pessoas. Quando nós notamos que a pessoa é do coração duro, que ela não quer Jesus, nós vamos ficar insistindo com ela para querer Jesus? Não, de maneira nenhuma. Interessante que outra coisa que nós devemos fugir, Paulo ele fala para Timóteo, aqui no 2 Timóteo 2:22, foge também das paixões da mocidade. Outra coisa que nós devemos fugir, das paixões da mocidade. Devemos fugir. Mateus 10:23, veja o que Jesus fala para os seus discípulos. Mateus 10:23. Quando, pois, os perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Ou seja, os discípulos iriam ser perseguidos em Jerusalém. Jesus está dizendo, quando começarem a vos perseguir, não fica aí não, foge. Então, às vezes, por causa de uma perseguição, nós temos que fugir. É lícito e se deve fugir. Fugir para outra cidade. Eu lembro também que o povo judeu, o povo de Israel, eles vão ter uma fuga e Deus vai livrar eles através de uma fuga. Por exemplo, Zacarias 14:4 diz assim: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes. Tá vendo? Então Zacarias fala dessa fuga, e nós vemos essa fuga aqui em Mateus capítulo 24, versículo 15 do 21. Escute só. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Olha aí. E quem estiver sob o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa o quê? A vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Essa fuga também que Zacarias profetizou, o Senhor Jesus ele fala, nós podemos ver ela aqui em Apocalipse. Veja só, Apocalipse capítulo 12:6, está relatada essa fuga. 12:6, diz assim: e a mulher, que é a nação de Israel, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Tá vendo só? Então Deus vai salvar o remanescente de Israel na grande tribulação através de uma fuga. Eles vão ter que fugir. E vamos mais um exemplo aqui, só mais um texto. Atos capítulo 14, 4 ao 7, diz assim. Olha só.
E dividiu-se a multidão da cidade. E uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E houve um motim, tanto dos judeus como dos gentios, como seus principais, para insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram, o quê? Fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Veja que Paulo e Barnabé poderiam ficar lá. Não, o nosso Deus faz milagre, nós já vimos até morto ressuscitar. Não, deixa eles vir. Eles vão mandar pedra em nós e não vai acontecer nada. Eles poderiam ficar lá, mas eles fugiram. O que tudo isso nos mostra? Que às vezes é necessário fugir. Às vezes é da vontade de Deus se retirar e fugir. Às vezes Deus vai efetuar livramento através de uma fuga. As paixões da mocidade se apresentam. Nós não devemos encarar, não. Nós devemos fugir. O pecado se apresenta. Nós temos que fugir do pecado e não encarar. Essa que é a verdade. Vem uma perseguição. Se tiver ao nosso alcance, devíamos fugir dessa perseguição também. E se Deus nos dá um sonho, nos orientando a sair de um lugar, sair do emprego, sair de uma localidade, é porque Ele quer nos livrar através daquela fuga. Já tem mais de um mês que eu não oro no monte, que eu não vou no monte orar. E eu sei que se eu continuo indo, poderia ter acontecido alguma coisa ruim, né? E nós não vamos pagar para ver. Então eu obedeci a Deus e estou aqui, feliz por ter obedecido a Deus. Eu deixo esse exemplo para o irmão, para a irmã, principalmente você que é de Deus. Esteja atento aos sinais que Deus nos dá. Deus, Ele quer livrar. E às vezes Ele vai mandar você fugir. Foge. Tem pessoas, tem supostos amigos que não vale a pena. Você tem que fugir de certos falsos amigos. É verdade. Tem pessoas que Deus vai falar para você se afastar. Sim. E bem-aventurado é você, meu amigo, minha amiga, se você se afastar, se você fugir. Então, fica aí essa palavra, né? Aqui na santa palavra de Deus. Fica essa palavra. Às vezes é necessário fugir. Glória a Jesus. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Queria lembrar que a palavra de Deus que nós usamos em língua portuguesa é a Bíblia Sagrada Almeida, Corrigida e Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Pode ter certeza. É o texto tradicional. Pastor Eliezer, mas tem principalmente o Velho Testamento, tem alguns versículos que o português está difícil de entender, mas ele está fiel ao texto tradicional. Não adianta tradutores visando dinheiro, tradutores e editoras e sociedades bíblicas fazerem um texto mais fácil de entender e não ser fiel à palavra de Deus. Coloca um texto mais fácil de entender, mas tira palavras, tira versículos inteiros. Nós vemos aí essa NA nova atualizada, que ela tirou um versículo. Ela tirou lá 1 João 5, 7, né? Deixa eu ver aqui. 1 João 5, 7. Tem o versículo, mas eles tiraram parte do versículo.
onde está escrito, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são uns. São um. Eles removeram esse versículo que está no texto tradicional, que vem de muitos anos, da maioria dos manuscritos existentes, eles simplesmente tiraram. Então o que adianta? E assim como tiraram, tem Bíblias aí que lá no início de Marcos está lá, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eles tiraram o Filho de Deus, Evangelho de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, fica atento, viu? Fica atento a isso e adquira uma Bíblia dessa aqui, ó, se você não tem. Essa mesmo, eu tenho essa aqui. Essa aqui foi a Sociedade Bíblica Trinitariana que me deu. Só que a página dela é um pouco escura. A letra é maior, mas a página é um pouco escura, né? A Bíbliazinha é muito bonitinha e ela não tem referências também. É só o texto sagrado mesmo. Então, Deus me deu condições, eu comprei essa daqui, que é da Sociedade Bíblica Trinitariana, e foi R$25. R$25 essa Bíblia. A capa dura, uma letra um pouco menor, mas tem referência e a página é mais branca, né? Então, estou com essas 2 Bíblias agora. Adquira uma Bíblia. Você compra até nesses aplicativos aí aplicativo da Shopee, esses outros aplicativos aí. Que Deus abençoe e nós vamos fazer uma oração neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor abençoe mesmo esse irmão, essa irmã, meu Deus, que nos ouviu até aqui. Abençoa a vida deles. Meu Deus amado, livra do mal, Senhor. Livra de tudo o que é engano. Esse mundo, meu Deus, ele está mergulhado no engano, porque esse mundo jaz no maligno. Até Bíblias que as pessoas pensam que são Bíblias, às vezes não são. Meu Deus amado e querido, são, na verdade, adulterações. Meu Deus, mas o Senhor continua preservando a tua palavra. E nós temos aqui em português a Almeida Corrigida e Fiel, que é a palavra de Deus em língua portuguesa. A única que nós indicamos, meu Pai, para as pessoas. Meu Deus, que o Senhor abençoe a todos. E se alguém não tem uma Bíblia Corrigida e Fiel, ainda que o Senhor leve esse irmão, essa irmã a conseguir uma, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil também, que ela possa se permanecer fiel ao texto tradicional. Meu Deus, em nome de Jesus, que não seja necessário o Senhor levantar outra sociedade bíblica no Brasil, meu Deus, para preservar a tua palavra. Que não seja nem necessário, que o Senhor abençoe a Sociedade Bíblica Trinitariana. Meu Deus, que ela possa permanecer fiel ao texto tradicional da tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.